3, 2, 1. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Hoje tem 4 câmeras filmando a gente. O meu nome é Guilherme, eu vou conversar com o meu irmão Caio, que mora lá nas montanhas canadenses, a 1000 metros de altitude. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Como que tá o clima nas montanhas? Agora tá, acho que 22, 23 graus. A gente tá gravando de manhã ainda. De manhã não, né? Quase na hora do almoço. Vai chegar a 30 graus hoje à tarde. 30 graus no Canadá? 30 graus no Canadá. Nas montanhas? Aqui nas montanhas você vai de menos 30 a 30. 30? Eu não vejo a hora de fazer 30 graus aqui, porque a gente tem o espírito latino, né? De gostar de andar no sol, né? Sim, eu gosto disso. A pele tá acostumada. Eu gosto. Todo corado já. Faz bem, né? E é saudável, né? Olha, você tá queimado mesmo. O que é? Bicicleta? Você andou bastante de bicicleta? Bastante de bicicleta. É verdade que você foi até downtown, você foi até o centro da cidade de bicicleta ou ainda não? Ainda não. Esse é o projeto para esse final de semana. Olha só. Então, tira umas fotos pra gente mostrar aqui no podcast. Eu tô a fim de colocar GoPro pra ir gravando todo o caminho. Mas as pessoas não assistem, né? A gente coloca um vídeo desse. Não dá view, né? Mas o pessoal que gosta de bicicleta vai assistir. De repente pode colocar no canal de cortes, né? De repente eu vou assistir. Talvez. Esse podcast tá imperdível. A gente vai fazer um aquecimento da Masterclass sobre o Plano Canadá, que vai começar amanhã, segunda-feira, dia 1 de agosto. Então vai ser Masterclass amanhã, segunda-feira, Masterclass na terça, e na quarta a gente vai fazer uma live. A gente vai conversar com vocês. A gente vai fazer uma live aqui no YouTube, 8 horas da noite, fuso de Brasília, na quarta-feira. Exatamente, Guilherme. Então, planocanadá.com, se inscreva, não perca. Vamos fazer um aquece? Vamos. Vamos fazer um aquece? Vamos lá, então, Guilherme. Vamos comentar. Então, assim, se vocês quiserem mandar comentários, perguntas, manda nesse podcast, que é a semana certa de vocês mandarem perguntas. Porque vai ter também a live na quarta-feira. Então, olha só, vamos começar primeiro de uma notícia boa. Há 2 podcasts passados, a gente falou que o nosso podcast era o 3º podcast mais ouvido na plataforma da Apple. Chique, né? A gente ser a 3ª posição na categoria viagens, né? Só que não. O que aconteceu? Que não. Eu acho que o pessoal se empolgou, o pessoal entrou, ou às vezes tem gente que nem sabia que estava lá disponível, de repente, que os podcasts eles ficam disponíveis também no Deezer, Spotify, na Apple, e acho que o pessoal foi lá e começou a fazer download e a gente passou de 3º para 1º. Primeiro lugar na plataforma da Apple. Olha só, a gente está na frente da BBC, a gente está na frente de podcast da Disney, da Discovery Channel. Impressionante. 2 irmãos nas montanhas canadenses conseguem ter mais audiência na Apple do que essas grandes empresas. Então eu te gostaria de agradecer a todos que fizeram a gente sair do 3º e ir para o 1º lugar na categoria viagens do Apple Podcasts. Exatamente. Posso fazer um pedido rápido, técnico para você? Evita olhar para aquela câmera lá. Tem uma câmera nova. Eu vi que você tá olhando. Foi mal, eu falei, nossa, e se não der certo e a hora que eu estiver editando, depois do podcast inteiro, o Guilherme tá falando com a bandeira do Canadá. Eu vou olhar para a câmera principal. Câmera número 1. Esquece daquela. Câmera número 1, número 2, número 3, número 4. Eu vou olhar para a câmera número 1. Sim. A gente tá numa situação do mundo hoje complicada. A gente está vendo aí a economia do mundo mudando, para não dizer piorando. E quando você tem uma situação de crise econômica mundial, o que você espera? Eu quero ir então para o melhor lugar, para uma cidade que não seja muito cara nesse melhor lugar, e eu quero estar numa profissão que dê futuro, que pague bem e que não vai faltar durante esse momento de recessão mundial. E é por isso que a gente está aqui gravando esse podcast, e é por isso que a gente vai ter essa semana de preparação, preparar você para o Plano Canadá. Quando... Eu não lembro, alguém que falou já há muito tempo atrás, num daqueles cursos que a gente já fez, né, nos Estados Unidos, né, curso online e tal. Eu lembro que uma pessoa uma vez falou, as pessoas elas buscam não é nem por uma solução final, uma solução real, ou assim, executar aquilo o mais rápido. O que as pessoas elas querem são opções. Então, o que você quer na sua vida são opções. Eu quero ter opção de, se eu precisar ir para o Canadá, eu vou. Se eu precisar, de repente, cortar um gasto aqui, eu tenho essa opção de fazer isso. Ou mudar de empresa, eu tenho essa opção. Entendeu? Mudar, sabe? As pessoas, a melhor coisa é você ter opções.
disponíveis para você. Na sua vida. Na sua vida profissional. Para você nunca estar no desespero de precisar fazer alguma coisa, né, de uma maneira que você se sente encurralado e sem saber o que fazer. Se você cria opções na sua vida, você fala assim, não, então ótimo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu posso ir para cá, precisa cortar custo, eu vou para aquela cidade, ou eu mudo o meu curso que eu tô pensando em ir pro Canadá, sabe? Então assim, opções eu acho que é uma palavra-chave hoje em dia. E eu acho que é por isso que tem tanta gente seguindo a gente. É por causa disso. As pessoas estão no Brasil querendo uma opção, uma segunda opção. Não sei se eu vou usar essa carta na manga, mas o Plano Canadá é uma carta na manga para mim. Para outros já não é mais carta na manga. Eu estou indo para o Canadá em 2023. Exatamente. E olha só, a gente tem uma seguidora, uma querida seguidora já de muitos anos, a Juliana Belic. E ela resumiu 2 frases que a gente já comentou em diversos vídeos a respeito dessa situação atual no mundo, né? Que tem a ver com o Plano Canadá. Ela falou assim, ó, eu me lembro de vocês falarem de 2 coisas. Aonde você quer passar a próxima crise mundial? Isso assim, a gente está falando de muitos anos atrás que a gente vem comentando isso. Aonde você quer passar a próxima crise mundial? Você vai querer passar no Brasil, que é um país que vai sofrer, sempre sofreu mais com crises, né, mundiais, né, crises econômicas, ou num país rico que tem margem de manobra, tem emprego sobrando, né? Aonde você vai querer passar? E 2, que olha só, a Juliana ela lembra dessa nossa história, né? Que é uma história que a gente conta. Quando a gente era criança, a gente estava na nossa rua, lá em Campinas, na década de 90, começo da década de 90, e o nosso vizinho chegou pra gente e falou assim, se eu fosse vocês, eu sairia o quanto antes do Brasil. Eu quis sair do Brasil na década de 80, aí veio a inflação, plano cruzado, o meu dinheiro que eu tinha guardado serviu para pagar a dívida, que quando você tem inflação, né, o seu dinheiro vira uma espécie de imposto, né, que você dá pro governo, né? Acabou o dinheiro dele, ele não pôde ir mais para os Estados Unidos. E ele falou assim, ó, eu perdi a janela de oportunidades que eu tive na minha vida. A gente não está igual à década de 80. Quem viveu na década de 80 pode dizer, a gente não está igual, mas a gente está num clima parecido, né? Você tá vendo? É falta de opções. Aquilo lá restringiu as opções que ele tinha na vida dele, né? Então, assim... isso daí, assim, a Juliana é impressionante como ela lembra. Ela escreveu da forma que a gente falou, que a gente falou. Ela falou assim, a primeira profetizou a segunda, ou seja, aquela, da onde você quer passar a crise e essa história da nossa infância, né? Uma coisa tem a ver com a outra, são 2 histórias que elas estão interligadas, né? Um dos motivos que você sempre trouxe essa pergunta, já há anos que você traz essa pergunta, na próxima crise onde você quer estar, é porque o nosso trabalho, a gente tem todo dia pessoas novas chegando aqui, né? A pessoa tem interesse em vir para o Canadá. Então a gente tem sempre pessoas novas chegando. E todo ano é assim, a gente sabe como é que funciona esse mercado, a gente faz isso já há 15 anos, né? Então você tem sempre pessoas. E você tem uma boa parcela dessas pessoas que elas desistem. Normal. A pessoa ela quis tentar uma outra opção, ela começou a pesquisar tal, desistiu. Você tem uma outra parcela que são aquelas pessoas que se interessaram, até começaram até de certa forma um pouco mais focada, só que daí perdeu o interesse e essas pessoas elas voltam anos depois, falam assim, ó, eu ouvia vocês há 5, 6 anos atrás e agora estou com o meu Plano Canadá de volta. É bem comum isso, né? É muito comum isso acontecer, entendeu? Porque sabe porque às vezes a pessoa, lógico, cada um tem sua vida, a vida não é fácil, independente de você, né, onde você esteja, do que você faz. Então, você tem os desafios da vida. Às vezes você começou um novo curso, você colocou o Plano Canadá de lado. Você teve um filho, uma filha, o Plano Canadá ficou de lado. Ou você simplesmente acreditou, como a gente já viu também, por isso que eu estou mencionando isso, a gente já viu acontecer, a pessoa fala assim, não, eu acredito que o Brasil vai melhorar. A gente teve muito disso, né? Muitas perguntas. Você não, eu acho que eu não vou mais para o Canadá. O Canadá ele tá mal. Eu não gosto do governo no Canadá, desse governo atual no Canadá. Eu vou ficar aqui no Brasil. Só que aí passam-se os anos e a pessoa não vê perspectiva. E vê que as coisas não melhoraram, ou pelo menos não melhoraram assim consideravelmente. Ela fala assim, quer saber? Agora o Brasil tá pau a pau com o Canadá. Em termos de emprego, salário, poder de compra, segurança. Não, isso daí não aconteceu. Infelizmente não aconteceu. Senão a gente estaria no Brasil ainda. E a gente né? sempre faz a cada poucos anos a gente faz essa checagem, né? Porque assim, iniciou quando em 2002 eu achei, ó, o Brasil não vai melhorar. Esse foi o motivo que eu saí do Brasil para cá. Esse foi o meu. Cada um tem o seu motivo. Mas, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Praticamente 20 anos quando eu decidi sair. Então, ou seja, 20 anos atrás eu achei isso. Daí, poucos anos depois, eu falei assim, não, realmente o Brasil... Sempre quando a gente conversa com os brasileiros, amigos nossos, fala assim, não, tá pior do que quando vocês estavam aqui.
né? E a gente faz esse conteúdo e, assim, tá até o que a Juliana falou, assim, né? Tá tudo muito caro no Brasil. Tá O pessoal tudo muito comenta caro. isso. A gente colocou um vídeo semana passada e perguntando quanto que as pessoas... Não, no podcast passado. Perguntando quanto que vocês gastam aí no Brasil com seguro de saúde para a família e escola para as crianças, né? E a gente que tá aqui há quase 20 anos, a gente ficou chocado com quanto que as famílias brasileiras gastam com 2 gastos que aqui a gente não paga nada. Tem gente que colocou 2 mil por mês, 3.500 por mês. Tem gente que colocou 3 mil por mês. Né? E aqui é zero. Zero, a gente não paga nada, né? E é engraçado que a gente até resolveu gravar um vídeo essa semana, né? Sim. Dando um rolê aqui pelo bairro e comentando mais profundamente sobre isso. É engraçado, todo vídeo que a gente gosta, ama, geralmente não é um vídeo que dá muito view, mas é um vídeo que dá bastante retorno do ponto de vista de comentários. Mexe com as pessoas, né? Exatamente. O vídeo dessa semana foi isso, né? Então, Caio, eu gostaria de pedir pra você, depois desse podcast, vai no vídeo anterior, um vídeo que a gente gostou muito de gravar e a gente acha que tem um conteúdo muito importante para você que ainda está indecisa em começar o Plano Canadá. Acho que depois de assistir esse vídeo que a gente colocou essa semana, você vai pular direto para a Masterclass. Você vai entrar em planocanadá.com e vai... Essa semana eu vou me especializar em Plano Canadá. Caio, dá uma lida por cima, o que o Diego Nogueira comentou no vídeo nosso dessa semana. Ele colocou no comentário do vídeo. Ele falou: olhei esse vídeo e confesso que fiquei com lágrima nos olhos, lembrando dos anos que passamos olhando os vídeos de vocês e pensando que um dia seríamos nós andando nessas ruas lindas do Canadá. Daí ele colocou: estamos em Montreal, eu e minha esposa há 2 meses. Estamos muito felizes e queremos fazer de tudo para continuar aqui. Problemas existem em todos os lugares, mas é impossível não enxergar a diferença na segurança, estrutura e poder de compra. Bem resumido, bem resumido. Porque foi aquilo que a gente colocou no vídeo, né? E ele até realçou os pontos que a gente levantou no vídeo, né? Sobre os empregos, tivemos uma vida facilitada, porque eu não tenho problema nenhum com inglês e sou de uma área de TI com alta demanda. Daí ele colocou assim: em 1 mês aqui, já tinha feito umas 20 entrevistas e estava com uma proposta de emprego. Daí ele colocou: porém, a minha esposa era de uma área no Brasil que precisava, e ela ia precisar do francês, porque eles estão na província de Quebec. Você chegou agora, província de Quebec, a única província do Canadá aí que o francês é a primeira língua. Ou pelo menos eles fingem que em Montreal só se fala francês, né? Montreal é bem fala bilíngue. Inglês. Montreal é bem bilíngue, tranquilo. A minha esposa estava conversando esses dias com... Minha esposa é consultora de imigração e ela estava conversando com uma pessoa que tem agência lá em Montreal, e ele já está lá faz uns anos e ele só fala... Ele está até preocupado com essas novas leis estranhas e bizarras de Quebec, porque ele só fala inglês. Faz anos que ele mora, só fala inglês. Só inglês? Ele mora em Montreal e fala assim: não, aqui você não, tranquilamente você consegue só com inglês. Comentou com essa semana com a minha esposa. Daí ele colocou assim, que precisaria de... Então acabou indo para empregos entry level. Ou seja, empregos de entrada, né? Então assim, daí ele colocou: aqui que entra a grande diferença entre os países. Brasil e Canadá. A grande diferença entre o Brasil e o Canadá, né? Trabalhando 1 mês e meio como camareira, ela conseguiu pagar por toda a mobília da casa. Detalhe: ela só pode trabalhar 20 horas por semana. Segundo detalhe: ela financiou o último iPhone, $1.500, em 36 vezes sem juros. Ele colocou: uma camareira de meio período comprou um iPhone e toda a mobília da casa, incluindo televisão, com 1 mês e meio de trabalho. Então assim, daí ela saiu no sábado, começou um outro emprego na segunda. Daí ele colocou: continue com o ótimo trabalho, sempre mandando a real. E não liguem para as críticas, Guilherme. Vocês ajudam muitas pessoas. A gente não liga nem um pouco para as críticas, né? Mas eu acho que é importante você usar da crítica para fazer um conteúdo também, né? Para você fazer rebater, né? Os argumentos, às vezes errados, negativos que a gente vê por aí. Hoje em dia não falta isso. Você tem que dar uma limpada, porque a quantidade de comentário que a gente recebe de pessoas mal orientadas, ou eu vi isso aqui, eu ouvi uma pessoa falando isso, ouvi uma pessoa falando aquilo, a gente tem que trazer aqui, a gente tem que abordar esse tema. Entendeu? Para que outras pessoas não sejam prejudicadas ao longo do caminho. Então assim, a gente não se importa com as críticas. É o que a gente gosta. Não é à toa que a gente adorou gravar o vídeo, né? A gente falou assim: nossa, esse vídeo é importante, esse vídeo ficou legal. É importante que fazia tempo que a gente lia determinadas críticas e acabava não gravando um vídeo. E a gente gravou esse vídeo, né? Então, assista esse vídeo. Esse vídeo ele compensa
E muito porque ele dá uma empolgada no Plano Canadá, porque a gente fala muito sobre isso, a diferença abismal que existe. Porque às vezes a gente fica falando sobre o Canadá aqui e a gente esquece desse detalhe, a diferença abismal que existe entre a vida no Brasil e no Canadá. Caso contrário, a gente não estaria passando frio aqui no Canadá se não tivesse uma grande vantagem. Mas você tá passando frio? Não, agora não. Agora não. A gente tem aí uma semana de verão. Mas você passou frio no inverno? Passei. Passou? Passei. Passou? Passei. Eu até reduzi o tamanho. Mas porque você quis ou... A minha altura reduziu durante o inverno. Não sei o que acontece. Aí você voltou. Aí agora eu tô dilatando. Hidratou ou expandiu? Agora eu estou dilatando de novo. Eu estou voltando a altura que eu vim do Brasil. Não, brincadeira. Ó, pessoal, isso aí é uma brincadeira, né? Eu não sei nem porque a gente tá falando sobre isso. Nossa. Vamos fazer um aquece? Vamos fazer um aquece? O pessoal acha que eu tô tomando alguma coisa. Vamos fazer um aquece pra Masterclass que começa daqui a algumas horas. Se você tá assistindo isso no domingo, na segunda-feira de manhã você, se tiver cadastrado, planocanadá.com, você vai receber um e-mail. Mas tem gente que tem problema de cadastro, tem gente com um Hotmail que às vezes não recebe o nosso e-mail, cara. Você já viu isso? Os amigos do Flávio, né? Como assim, amigo do Flávio? Que eles gostam da Microsoft. Os e-mails da Microsoft dão problema. E a gente tem o melhor sistema de e-mails que existe no mercado. E mesmo assim, alguns e-mails do Hotmail dão problema. Mas O que fazer nesse caso? Tem o nosso canal do Telegram também. Se você não quer perder a Masterclass, o link da Masterclass, entre pro nosso canal do Telegram. O link vai estar na descrição. E Guilherme, se você olhar mais uma vez para aquela câmera, eu vou desligar a câmera. Eu vou colocar um óculos. Eu vou parar esse podcast e vou desligar aquela câmera. Pessoal, eu peço desculpas. Eu tô olhando pro ponto errado. É que fica a tela acesa e ela chama mais atenção, né? Não tem como não olhar para a câmera. Eu vou começar a olhar. É a galinha na linha, né? Que nem é o teste que vocês já fizeram isso. Você pega uma galinha, faz um giz no chão, coloca ela olhando, ela fica olhando. Eu sou essa galinha. Ai. Mas assim, eu vou olhar ainda mais vezes para aquela câmera. Tudo bem, eu vou fazer o possível. Vamos falar sobre vamos fazer um aquece. Que amanhã a gente vai passar bastante informação sobre o Plano Canadá. E a gente vai começar com essa base mais do conhecimento. O que basicamente você precisa conhecer. Inclusive, a gente criou um segundo estúdio aqui, só para essa Masterclass, que a gente criou uma lousa, que a gente desenhou o mapa do Canadá. No caso do Caio, o Caio ele tem um braço de impressora, né? Ele desenhou o mapa do Canadá e a gente vai falar sobre custo de vida, a gente vai falar sobre profissões em alta por região no Canadá, as principais cidades, os principais programas de migração. Mas vamos falar assim uma coisa específica sobre conhecimento. Quando você adquirir esse conhecimento inicial, a primeira pergunta que fica é: para onde então eu vou no Canadá? Já entendi que tem regiões que estão mais abertas para imigração, são mais flexíveis, o custo de vida é mais baixo, às vezes o salário é bom. Para onde eu vou no Canadá? E a gente tem um caso muito bom de um seguidor e assinante nosso, o Michel. Sim. Vamos falar sobre o caso do Michel, cara? Vamos, Guilherme. Eu que tenho os dados, né? É você que tem os dados. Eu que tenho os dados. O Michel entrou em contato com a gente, querendo uma orientação a respeito, não sei para onde que eu vou, né? Ele estava meio entre, eu acho que as províncias do Atlântico, né? E as cidades que estão no programa do rural. E as cidades que estão no programa do rural, né? Ele queria uma orientação para onde que eu vou. É normal, porque assim, tem muita opção. E daí, e se você só coloca a parte de custo de vida, o que não é certo, você só definir o seu destino no Canadá só com o custo de vida. Porque quando você começa a chegar nas cidades, como é que eu posso dizer? Terceiro nível, quarto nível, o custo de vida é muito parecido. Quando você sai das cidades caras, né? Quando você sai das cidades caras, e até assim, às vezes você começa a ver que, bom, a diferença é muito pouca entre um custo de vida em Calgary, por exemplo, ou Halifax, né? Que está no Atlântico. Então a pessoa fala assim, não, então peraí, se a diferença é tão pequena, então eu vou considerar Calgary. Daí a pessoa lá fala assim, bom, então se a diferença de Calgary para o interior de British Columbia é tão pequena, então eu vou para o interior de British Columbia. E daí você não decide. E daí você não decide. Ou daí você volta, não, então eu preciso economizar, porque... E assim, o que a gente recomenda, assim, nesse momento, a não ser que você tenha uma situação financeira muito confortável, nesse momento é melhor você, o que a gente chama em inglês de play safe. Que você trabalhar no seu plano Canadá de uma forma segura. Não vá no limite. Não fala assim, não, se a gente der uma apertada aqui, dá pra gente ir pra Calgary. Eu tô vendo aqui, se você ganhar isso por mês, eu ganhar isso, você trabalhar as 20 horas por semana, eu trabalhar, a gente consegue pagar as contas.
Ou e se a gente vender mais isso aqui, quem tem no Brasil, não faça isso. Tenha sempre eu sei que tem muita gente que vai falar assim, não, a gente já tá no limite. Ou, Sim, né, a a gente gente sabe, porque o plano do Canadá, muitas vezes você precisa estar no limite. Eu vim no limite pro Canadá, você também. Eu também. Então assim, tenta reduzir o máximo possível, porque você vai ter extras. E o que você não quer ficar numa situação é de você tá aqui no Canadá e você chegou totalmente no limite, você não ter outras opções. Sabe? Porque às vezes vem o casal e fala assim, não, porque um casal, um pode vir estudando, o outro vai trabalhar. Mas depois, se dá um BO, o outro pode estudar e o outro pode trabalhar. Então você consegue, sabe aumentar a renda. Lembra né? o jogo do Sonic, que você pega a bolha de água? Você consegue dar aquela respirada mais pra você ir pro próximo, pega uma outra bolha. Então assim... Mas é um comparativo que o pessoal tá ficando nervoso com o seu comparativo. Quem já jogou Sonic sabe que é a parte mais difícil do Sonic. É a parte mais difícil, né? É. Mas é importante você trabalhar no seu blocado de uma forma light. O mais light possível. Então daí o Michel, ele tava nessa dúvida, porque o perfil dele, ele não tem inglês, e ele falou assim, eu quero ir pro Canadá, eu preciso estudar inglês no Canadá e preciso ir para um college, porque eu descobri que atualmente, de acordo com o meu perfil, é a única opção que eu tenho. Posso fazer um parênteses disso, Caio, a respeito do inglês? Ele disse que ele segue a gente desde 2016. E ele falou que não tem inglês ainda. Ô, Michel, por que você tá pulando essa etapa do inglês? Se você segue a gente, você sabe o que a gente fala sobre isso daí. 2016... Quantos anos já não faz? 6 anos, é isso? 6 anos que ele segue a gente. 6 anos, né? Em 6 anos já dava pra ter aprendido inglês. Pelo menos a gente não sabe qual que é o caso do Michel, Sim. né? Mas aí a gente já vê um problema na mensagem dele nisso daí. Porque assim, entenda bem, a gente não tá pegando o Michel aqui pra... Não, a gente tá querendo dar a melhor orientação pra ele. Porque né? a gente sabe que tem muita gente na mesma situação do Michel. O Michel, ele tem 40 anos de idade, a esposa 42 ou ele 42, a esposa 40. Ele tem 40, ela tem 42. Né? Ele tá na área de contabilidade no Brasil, ele não tem graduação no Brasil. Graduação, Ou seja, quantas pessoas, basta ver o podcast passado, a gente respondeu também, acho que pelo menos umas 2 perguntas com pessoas na mesma situação do Michel. E uma delas, aí a mensagem mais pro Michel, uma delas falou que também ela não conseguia estudar inglês por conta própria, ela via que a única alternativa dela era vir pro Canadá estudar inglês. É lógico que se você vier pro Canadá estudar inglês, vai ser mais rápido. O seu inglês vai desenvolver. Sem dúvida. Pô, você ir pra uma escola de inglês e tal, se você, assim, se dedicar, não ficar só conversando em português depois da aula, mas se dedicar, você vai aprender rápido, entendeu? Só que tem um custo com isso. E Michel, e também para outras pessoas, se tem um problema, novamente, financeiro, de dinheiro para executar o plano do Canadá, onde que você consegue cortar custo que a gente vê nos últimos anos, há muitos anos que as pessoas elas cortam custo onde? Estudar no Brasil inglês. Você estuda em curso online para você não precisar usar um dinheiro para estudar inglês no Canadá. Você pega aquele dinheiro que dá para você... Porque assim, college não vai ter como. College você vai ter que vir aqui, você vai ter que estudar aqui. Não tem como escapar disso. Né? Não tem como você escapar disso. Mas curso de inglês dá. Você pode fazer, não, eu posso estudar no Brasil, vou estudando aos poucos, coloco na minha rotina, na minha disciplina, que essa é a parte difícil, né? Aí sabe que não é nem o problema da parte técnica de você aprender o inglês ou você encontrar um curso de inglês. Inclusive na área VIP a gente tem curso de inglês na área VIP, né? O Michel faz parte da área VIP. Então assim... Mas a gente tem mais de 130 aulas na área VIP. Inclusive a gente vai abrir inscrições para a VIP. Se quem não faz parte da área VIP, a gente vai abrir inscrições nessa quinta-feira, dia 4 de agosto. Então, se você não tem... Foi a resposta que a gente deu no podcast passado. Se você não tem outra alternativa, você tem que estudar por conta própria, né? Se você não tem outra opção. E eu acredito que essa insegurança de onde escolher o lugar para morar, quando a gente estava lendo a mensagem do Michel, que é normal, se eu tivesse no lugar do Michel, também estaria assim com muita dúvida, que o Canadá tem muito lugar bom e até com preço bom, né? Faz parte isso, mas o que mais nos saltou a atenção foi essa questão do inglês. Porque independente da cidade que você escolher, Michel, você vai ter que falar inglês. Não vai ter nenhuma cidade que fala português, não é verdade? Então, independente de onde ele escolher, não tem como pular essa parte do então, idioma. Assim, não tem como você pular etapa. E assim, e só pra gente fechar essa parte da imigração, né, do Michel até a respeito da resposta, se você não tem outra opção, comece a estudar inglês. Dê uma olhada no podcast passado que a gente teve casos muito parecidos com o seu. E
O Atlântico hoje em dia é a imigração mais flexível que tem no Canadá. Então eu te gostaria de desejar ao Michel aí, muito sorte, muito sucesso, mas não pule etapas, Michel. Leve em consideração isso que a gente está comentando aqui. Quanto mais inglês você tiver, mais chances de sucesso no Canadá você vai ter. E começou a aconteceu piscar, alguma coisa com a começou a piscar uma luz aqui. Ficou bonito. O pessoal tá vendo? Vai tá piscando assim. uma luz. A gente tem um LED aqui que acende uma luz debaixo da mesa. E agora a luz ela ficou totalmente frenética. Agora eu não sei aonde eu olho. Cara. Eu consigo. A galinha tá... Pessoal, eu já tava olhando pra câmera. Agora eu tô olhando pra luz. Tem como a gente corrigir a luz aí, cara? Você tem como corrigir a luz? Tem. Deixa eu ver. Melhorou. Sem luz, sem a luz ficou bom. Agora vamos falar. A gente já falou desse início de conhecimento, esse conhecimento que você tem que ter. Amanhã a gente vai entrar em detalhes sobre isso na Masterclass. Vamos falar sobre ação. Porque conhecimento sem ação... Cara, eu já assisti todos os vídeos possíveis de nego puxando ferro, ficando musculoso. Só que eu nunca cheguei Não deu certo ainda? Não, eu já sei tudo. Sabe tudo. Só que eu ainda não cheguei a levantar nada ainda. Nada. Ou seja, conhecimento sem ação é uma coisa inútil. Que às vezes, assim, veja bem, às vezes um dos problemas que às vezes o Michel tá tendo, aí que tá, a gente não sabe a vida pessoal dele. Realmente pode ser que, né, a gente nunca sabe o que acontece na vida das pessoas que justifica, né, às vezes... Ter atrasado 6 anos o plano Canadá. Mas assim, eu não tô querendo pegar no pé no Michel, porque a gente sabe que, e quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente já levantou esse ponto diversas vezes, então não é algo pessoal com o Michel, é que às vezes um problema que a pessoa tem é a ação. A pessoa, ela planeja bastante, ela pesquisa bastante, ela sabe de todas as opções, só que às vezes ela não consegue dar o próximo passo. Sabe aquele outro, ó. E agora você chega no momento que é o passo que o Michel tá, e aí entra essa parte da ação aqui, é aquele negócio. Ele tem um monte de opção de college na frente dele. Sabe aquele momento? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, é o primeiro grande passo que você dá no Plano Canadá, para quem, né, pensa em vir estudar, é você fazer a matrícula no college. Porque até aquele momento, é tudo uma maravilha. Tá tudo tranquilo. Você pode deixar para amanhã todos os passos. Mas a matrícula no college é aquele primeiro ponto que dá aquele frio na barriga que você fala, nossa, é agora. Sabe, quando você coloca no calendário, faz o risco no calendário, ó, o deadline é aqui, ó. Você tá comprometido. Você se comprometeu. Então, assim, é aí que vem essa parte da ação, né? Que o Michel, né, tem que ter, e muita gente no Plano Canadá também tem que ter, é de você falar assim, ó, aquela pessoa coloca na rotina o estudo de inglês. Pega um curso, ó, vou começar a estudar agora. Pá, e começa. Faz 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Depois de 6 meses, essa pessoa vai falar, nossa, ainda bem que eu fiz isso. Porque olha só como o meu nível de inglês está agora. Porque é difícil você ver Se você começar a estudar inglês agora, vamos supor, você estudou por 2, 3 semanas. Você não vai ver muita diferença. Não, é uma coisa que é a curto prazo. Não, você precisa de um tempo maior. 3 meses. Eu lembro que eu comecei a ver a diferença do meu inglês depois de 3 meses em Vancouver, estudando inglês. Exatamente. Então, 2 meses. 2 meses já dá pra tomar uma cerveja com o canadense. Então, assim, são coisas que às vezes demoram um tempo. Então é difícil, às vezes, a pessoa ela se sentir, né, às vezes, motivada, porque o resultado ele demora pra vir nisso, né? E Guilherme? Pra levantar peso também demora pra vir. Então eu preciso. Quanto que eu tenho que levantar peso? 2 meses? Então, a gente está falando sobre ação no Plano Canadá, é aquilo que a gente estava comentando com o Michel. Não pule etapas. E olha que interessante esse negócio de pular etapas. Geralmente a etapa que a pessoa pula é o idioma, né? O Márcio Lacerda nos escreveu essa semana, comentou no nosso canal e falou o seguinte: eu já conversei com alguns empregadores canadenses, todos querem fluência no inglês e o meu inglês é iniciante. Conversei com um fazendeiro no Canadá, encarregado da indústria de transporte, fui reprovado, todos por conta do inglês ruim. Quer dizer, o próprio Márcio está testando isso, que não compensa você pular etapas, né? Embora sempre vai ter uns picaretas querendo falar, não, os irmãos Pérez falam que precisa disso, não, La Garantia eu sou idiota, não precisa de nada. Pode vir. Compra o meu serviço, que você não vai precisar de absolutamente nada. É fácil, né? Você pegar uma parcela que quer pular etapas e você vende um serviço falando que você pode pular etapas, que é um absurdo, né, cara? É ruim pra todo mundo. É ruim pro empregador, é ruim pro Canadá, é ruim pra você. Ninguém está ganhando nisso.
com esse negócio de você, sabe, você tentar vir sem inglês, né? O empregador não quer uma pessoa que dificilmente você consegue se comunicar. O Canadá também, no Canadá não quer imigrantes que não conseguem falar inglês e se adaptar bem no país, né? Então assim, e pra você vai ser um pesadelo você chegar sem inglês. Caio, quando você começou a tomar ação no seu Plano Canadá, você estava no Brasil, teve algum tiozão, teve alguma pessoa que você trabalhava que você falou que ia pro Canadá e a pessoa torceu o nariz? Teve, mas assim, eu sempre mantive muito em segredo isso. Só amigos muito próximos, eles sabiam disso. Mas assim, é lógico que no final, quando falta 1 mês, 2 meses, o negócio já fica, né? Mas teve, sim. O Flávio aprovou a sua ida pro Canadá? O Flávio sabe que a gente tá aqui. Ele sabe. Ele aprovou a sua ida pro Canadá? O Flávio, ele aprovou, por causa do... aprovou. Aprovou, né? Porque ele gosta de amigos virtuais, ele não gosta de amigos reais. Não. Né? Então pra ele tanto faz, você tá aqui ou tá em Campinas, não tem problema. Ele poderia até comprar mais coisa online, pedir pra gente enviar, entendeu? É isso que... Ele usa você pra mandar usa a gente como se fosse um distribuidor. Distribuidor, né? Então assim... Então, essa é a regra que a gente também gostaria de falar quando você começa a tomar ação do seu Plano Canadá. Não compartilhe, é meio óbvio isso, mas não compartilhe com ninguém que não esteja envolvido com o seu Plano Canadá ou que não apoie o seu Plano Canadá. E sabe qual é o problema? Às vezes você vai bater de frente às vezes com um parente próximo que você vai ter que contar, isso que é pior, você vai ter que contar que o Canadá e a pessoa vai falar que pra você não ir. Isso é a coisa mais comum, até né? Coloque nos comentários se você passou por uma experiência como essa. E tem gente que deve estar falando, nossa, mas já contei. Coloque nos comentários. Qual que foi, se você teve alguma história interessante. Sempre quando a gente pede, vem história interessante. De pessoas que você comentou, você discutiu, né? Ou pessoas. Às vezes teve casos assim que a pessoa falou assim: não, eu fiquei surpreendido. Eu achei que a pessoa não fosse aprovar, mas a pessoa me deu uma força. Então assim. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas na dúvida não conte. E outra, não dê ouvidos para as hienas no Plano Canadá. A gente não tá falando mais de parente, não tá falando mais de amigo. Você entra em redes sociais, Instagram, e é engraçado, tem um monte de gente que mora aqui no Canadá, brasileiro que às vezes até já emigrou, mas só fica falando mal do Canadá. E sabe que isso serve? Você fala assim, então eu não vou pro Canadá. O cara falou que tá no Canadá lá, eu não vou. Tá passando por dificuldade, talvez tenha sido um grande erro ter ido pro Canadá, não sei o quê. Será que compensa ir para o Canadá em 2022? Então assim... Não compensa mais. Eu estou aqui no Canadá, mas você não deve vir para o Canadá. É ridículo isso, né? Então assim, fique atento, porque a grande maioria das pessoas que às vezes você vê no Instagram, no YouTube, falando no Canadá aqui, essa pessoa ela continua no Canadá. Ela não sai, né? É que nem o Flávio, quando ia em casas, ele falava que não gostou do almoço, mas ele comia o prato inteiro, né? Comia tudo. Nada a ver, né? E aquela frase, você não precisa de ajuda para fracassar no Canadá. Eu, para fracassar, eu não preciso de ajuda, eu fracasso sozinho. Todas as vezes que eu fracassei, eu não preciso de ajuda. Não é verdade? Você precisa de ajuda para ter sucesso no Plano Canadá. E é por isso que a gente vai fazer a Masterclass e é por isso que a gente vai abrir inscrições para a VIP no dia 4 de agosto, nessa quinta-feira, né? Então, eu acho que é importante a gente passar essa informação, né? E último, você precisa ter clareza. Você tendo clareza de informação, você tendo conhecimento, você sabe qual é o sentido que você deve ir, né? A gente joga Flight Simulator. Sem um mapinha, você não sabe para onde você tem que voar, não é verdade? Já era. Tem que ter primeiro o conhecimento do plano de voo, não é verdade? E aí você decola. E eu acho que tem muito plano Canadá que falha porque a pessoa guarde isso que a gente tá falando. É um desses dois fatores. Ou a pessoa, ela tá... O problema dela tá em tomar a próxima ação, aquilo que a gente comentou, ou ela não sabe o que fazer na sequência, sabe? Eu não sei o que eu faço agora, sabe? Então, assim, ou não sei que cidade, porque assim, só o fato de você não conseguir decidir por uma cidade, ou decidir o que fazer, ou sabe, você continuar pesquisando, vendo agora a sua profissão, só isso daí vai falar assim, você quer saber? Deixa eu assistir Netflix hoje à noite. Já tá me enchendo isso. Na verdade, às vezes você não toma ação por falta dessa clareza de conhecimento, né? De ter mapeado na sua cabeça o que você precisa fazer, né? E às vezes é inconsciente, viu? Às vezes você fala assim, não, até que eu sei as opções, mas às vezes com você, essa decisão com você, ou o que pode acontecer, às vezes o casal, o que tem muito, né? Plano em casal, plano Canadá em casal, que
uma pessoa quer ir para um lugar, outra pessoa, eles não conseguem chegar no acordo. E daí isso daí, fala assim, você quer saber, então nem vou conversar de plano Canadá hoje, que só vai dar briga, né? Cancelou. Mais um, mais menos um é igual a 0. Já lembra disso? Cancela, sim. Neutraliza, né? Então, e isso daí cria aquele negócio, você acaba colocando na geladeira, você não toma ação, aí a gente não sabe direito pra onde que vai, e daí acaba ficando em banho-maria, e daí você acaba deixando de lado. E daí 5 anos depois você volta aqui no podcast. Assim, é normal, esse é um ciclo, né? Mas não é o ideal, porque geralmente a sua segunda tentativa, ela não tem a mesma energia da primeira, assim, por uma questão, assim, de observação que a gente vê. Quando a pessoa lá tenta novamente, sempre a tentativa segunda, ela tem um pouco menos de força da primeira. É difícil você ver uma pessoa que tentou uma vez, não deu certo, e a segunda, pum! É possível de fazer isso, claro que é. O Michel, por exemplo, ele pode. Mas ele vai ter que colocar uma energia extra dessa segunda tentativa, né? E quanto mais você espera, dependendo da idade que você tem, você só está procurando mais dificuldade, né? Porque você fala assim, eu tô, vamos supor, com 35 anos de idade, você fala assim, não, eu vou esperar mais, vou economizar mais dinheiro, talvez 5 anos depois você vai estar com 40, às vezes você não estava com filho, daí você está com filho, né? Ou você estava com um filho só, daí agora você está com 2, né? Então, sabe uma forma que eu gosto de pensar? Eu vou investir no Guilherme com 45 anos de idade. Então você tem 40. Eu vou investir nele com 45. Estou investindo em mim. Por exemplo, eu estou entrando no Plano Canadá agora, vou me esforçar, estudar inglês, ir para o Canadá, porque eu estou investindo na minha versão daqui a 5 anos. E lembra que isso daí é uma coisa que, né, que eu... Quando você está falando, você conta para as pessoas, não sei o quê... E na época, quando eu conversava, às vezes, com amigo, não sei o que, ou no final que muita gente sabia, tinha muita gente, não sei se você que está assistindo já passou por isso, mas tem muita gente que não consegue entender exatamente o porquê que você está fazendo isso. Porque você fala assim, não, mas peraí, você tem um emprego bom aqui no Brasil, você tem, né, você tem tudo, você tem uma casa, ou você tem um apartamento, né, um emprego, tudo, tá tudo certo, mas por que você quer, então, do nada, sair daqui e ir pro Canadá? E eu sempre falava, assim, a época que eu vim pro Canadá, que eu pensei em vir, mas vamos supor que eu já tava para vir 24 anos de idade, 23 anos de idade. Eu falo assim, não, mas isso daí, o que eu tô pensando é daqui 10 anos. Não é agora. É lógico que agora, provavelmente, minha vida no Brasil, ela vai estar melhor do que minha vida quando eu chegar no Canadá daqui 1 mês. Pode ser até daqui 6 meses. Mas e daqui 10 anos? O Caio aqui no Brasil daqui 10 anos e o Caio lá no Canadá daqui 10 anos. Você acha que o Caio de 24 anos mandou bem? Ele investiu no Caio de 40 anos? Cara, o Caio de 24 anos, ele mandou mal em muita coisa, mas nisso ele acertou. Nossa, o Guilherme de 24 anos eu nem pode contar aqui no podcast. Não, mas pelo menos ele veio pro Canadá. Eu tenho que agradecer a minha versão mais jovem. Assim, de tanta coisa que... Né, daquela idade, assim, aquilo foi assim, eu não pensei no momento, eu não pensei, né, eu tinha emprego, trabalhava com TI, né, faculdade, morava, né, bem, amigo bom, sabe, tirando o Flávio, todos os amigos que eu tinha eram legais. Eram legais, né, não tinha porquê, tava tudo muito certo no Brasil, sabe, aquele negócio fala assim, cara, nossa, né? Legal. Mas não, você pensa daqui 10 anos. Exatamente. Então, olha só, para você que está pensando daqui a alguns anos, quer investir na sua versão daqui a 5, 10 anos, a gente vai começar a Masterclass amanhã. Vai ter o mapa do Canadá, vão ter as cidades do Canadá, os principais programas, as principais profissões em demanda por região. A gente vai falar sobre custo de vida, a gente vai falar tudo. A gente vai voar pelo mapa do Canadá e fazer um resumo para você. E tem organograma também. Como que você... Na segunda aula. A segunda aula tem... Terça-feira tem entra o organograma. Como que você navega pelo Plano Canadá, né? O sim ou não. Tem isso, não tem isso, vem pra cá. Tem isso, não tem isso, vem pra cá. Tem isso, não tem isso, vem pra cá. Isso daí é importante também. Melhor explicação impossível a respeito. É um resumo muito bom do Plano Canadá que a gente vai colocar, né? E a gente vai ter a live na quarta-feira, às 8 horas da noite, do Fuso de Brasília, aqui no nosso canal. E na quinta a gente vai abrir inscrições para a VIP, né? Então, assim, só para você que está chegando agora, a gente oferece a plataforma mais testada e aprovada a respeito de ajuda no Plano Canadá. E, assim, um resumo, só a plataforma de inglês da área VIP, que a gente contratou um professor canadense, e ele gravou as aulas unicamente para os nossos assinantes da área VIP, a gente tem mais de 130 aulas. Quais tipos de aulas a pessoa encontra lá? Inglês, né, do básico, intermediário até o avançado.
A gente tem um inglês e também tem curso de inglês preparatório para o IELTS, tem inclusive inglês avançado preparatório para o IELTS. Então assim, modo avançado. Para não ter erro de você conseguir ir bem na prova e de você melhorar o seu inglês. Tem guia de imigração, as nossas esposas são consultoras de imigração, a gente tem guia de imigração completo, passo a passo, de como que você insere o seu perfil no banco de dados da imigração canadense. A gente tem guia de trabalho, que a gente resume todas as estratégias de busca de trabalho, é um guia completo a respeito de trabalho, como que você trabalha de forma remota, tudo o que você precisa para você conseguir um emprego no Canadá, a gente tem o guia. E a gente tem o guia de faculdade. A gente tem uma novidade sobre o guia de faculdade, a gente vai falar agora daqui 10 segundos. A gente tem o app, você assinando a Área VIP, você recebe um app, quer dizer, além de todos os guias e treinamentos, Sim. você ainda tem o app que você vai poder fazer network com milhares de pessoas no Plano Canadá. O app tem bastante coisa. O app tem a parte de imigração, né? Tem a parte de faculdade, tem a parte de custo de vida, calculadora, tem a parte dos membros, onde você consegue ver todo mundo, pesquisar. Tem bastante coisa o app também. Surgiu dúvida? Teve alguma dúvida? Você também vai ter acesso à nossa comunidade secreta com mais de 7 mil pessoas. Essa foi uma das partes mais difíceis de produzir na área VIP. Sabe por quê? Porque requer tempo. Para você colocar anos, para você colocar 7 mil pessoas totalmente comprometidas, sendo que centenas delas já estão aqui no Canadá, isso que é interessante. Você vai conhecer pessoas que estão indo para a mesma cidade, na mesma profissão, e você vai poder entrar em contato com elas. Isso não tem preço. Isso daí está incluso também na assinatura da área VIP, porque é vitalícia. É vitalícia, nunca expira. Uma vez VIP, sempre VIP. Então, planocanadá.com, entra também para o nosso Telegram, que você vai participar de toda essa nossa semana e até quinta-feira na abertura de inscrições da área VIP. E tem uma novidade. Tem uma novidade, Guilherme. Que vai mexer com o mercado de intercâmbio. Foi uma das maiores requisições dos últimos anos nossa. Quando anos atrás a gente anunciou uma novidade, o pessoal achou que era essa novidade. E agora é essa novidade. Qual é a novidade que a gente tem para as pessoas? A novidade é que a gente vai ter agora um serviço de intercâmbio dentro para assinantes da área VIP. Serviço exclusivo que vai contar com o nosso suporte para quem quiser vir estudar no Canadá, qualquer lugar do Canadá. Então assim, você vai contar com o nosso suporte. Por quê? Assim, se você chegou agora, a gente já teve agência de intercâmbio. Por quase uma década. Por quase uma década. A gente criou a primeira agência online de intercâmbio para o Canadá. Isso daí foi em 2005. 2006. 2006. A gente morava junto, né? Você chegou em 2000. Daí a gente criou essa agência. Você fazia tudo online, né? Tudo online. A gente, nossa, lembra? A gente fez um sistema totalmente automatizado que para a época era muito avançado. Para hoje já seria mais automatizado que qualquer agência do mercado. Para hoje já seria mais automatizado que qualquer coisa que você tem no mercado. Naquela época, coisa de 15 anos atrás, 16 anos atrás, a gente trouxe muito aluno, né, para o Canadá. E assim, depois de tantos anos, daí a gente decidiu focar na área VIP. E agora a gente está voltando com esse serviço para assinantes da área VIP, que vai contar com o nosso suporte, a nossa isenção, que sempre coloca o seu plano no Canadá, em primeiro lugar. Exatamente. Mais novidades aí nos próximos podcasts, a gente vai comentar mais sobre isso nos próximos podcasts. Mas vai ser um serviço assim, o mais moderno possível, o mais isento possível, para você e exclusivo, o mais exclusivo possível. Só se você fizer parte da área VIP. Foi uma das coisas que a gente mais recebeu pedidos nos últimos anos. Ou seja, se você pretende comprar um curso de faculdade aqui de pós-graduação, a assinatura da área VIP vai simplesmente ser gratuita para você, né? Porque você vai ter dentro da área VIP esse serviço exclusivo para você, assinante da área VIP, de suporte de dúvidas durante esse procedimento de matrícula e pagamento do seu curso aqui no Canadá. Então a gente vai falar mais sobre novidades sobre isso, talvez na live ou talvez nos próximos podcasts, mas já em primeira mão para vocês que estão até agora no nosso podcast, né? Exatamente. Para fechar, Caio, você ainda tem tempo? Tem tempo ainda? Vamos para fechar, porque quem está até agora é um pessoal muito comprometido. Como que a gente dá o background disso? A imigração, trabalhador qualificado, que eu imigrei, que muita gente migrou, aplicou do Brasil, já chegou no Canadá como imigrante, trabalhador qualificado, Federal Skilled Worker, fechou durante a pandemia e agora reabriu. Foi uma ótima notícia que a gente deu. Sim. Foram 2 chamadas de 3.250, só que a gente descobriu que desses 3.250, só uma pequena parcela de 20% foi do trabalhador qualificado. Porque normalmente quando eles chamam para o trabalhador qualificado, eles colocam No Program Specified, que é assim, das 3 categorias, porque assim o que acontece?
eles fazem chamada a cada 2 semanas aproximadamente. E o Express Entry você tem, vamos assim, 3 opções. Você tem o Skill Trades, Canadian Experience, para quem trabalhou no Canadá, e você tem nomeação provincial, né? E o que aconteceu nesses últimos 2 anos, principalmente antes, ou era Canadian Experience, ou eles só chamavam pessoas que tinham trabalhado no Canadá, ou eles só chamavam pessoas que tinham convite provincial. Aí até o Canadian Experience ficou de lado, eles estavam chamando só pessoal da parte provincial, só pessoas com nomeação provincial. Daí veio a abertura, falou assim, a gente vai começar a chamar todo mundo agora. Todo mundo festejou. Todo mundo festejou, ótimo, voltou. Só que o que aconteceu? Dessas chamadas, que não tem limite, não tem uma especificação por programa, ou seja, vem gente com convite provincial, vem gente com trabalhador qualificado e vem gente que trabalhou no Canadá. Só que dessas pessoas que foram chamadas, apenas 20% fizeram parte do... aproximadamente 20% fizeram parte do trabalhador qualificado. O resto foi convite provincial e Canadian Experience. Quer dizer, o Canadá, assim, pelo menos nessas 2 chamadas, já está dando uma indicação de que ele vai dar preferência, assim, para quem tem experiência canadense ou para quem tem um perfil diferenciado de interesse de alguma província. Porque se você não especifica, pode ser qualquer pessoa dessas 3 categorias, as pessoas mais bem ranqueadas são as pessoas com nomeação provincial. Que ganha uma pontuação mega extra, né? E o Canadá não quer deixar de lado, obviamente, a pessoa que já trabalhou aqui. A pessoa que já trabalhou aqui, ela sempre vai ter prioridade comparada com uma pessoa que não veio para o Canadá, não está aqui. Então, assim, ficou meio que, né? Só se tivesse chamadas muito grandes que você conseguiria chamar um número maior. Assim, um resumo para você que está aí. Foram 2 chamadas no total de 3.250 convites. Desse total de 3.250, apenas 622 foi do Federal Skilled Worker. Ou seja... Eles estão dando... E olha só, para quem teve experiência canadense, ou seja, está no Canadá, estudou aí, foi trabalhar, né? 1.164. Quer dizer, praticamente o dobro dos trabalhadores qualificados. E nada impede da gente ver no futuro uma chamada grande, específica para o Canadian Experience. Né? Pode ser que volte, né? Porque o governo já falou que vai dar preferência para quem vem estudar e trabalhar aqui. O governo já falou várias vezes isso. Nunca se sabe, de repente a maior chamada desse ano vai ser para um Canadian Experience da vida. Olha, vamos, grava isso. Será que a gente vai ter mais uma previsão aí acertada? Vamos ver. O nosso podcast chegou no final, Caio. Nosso podcast teve até fantasma acendendo luz aqui no nosso negócio. Eu não sei se fui eu que bati na mesa. Eu peço desculpa se eu bati na mesa. Deixa eu ver, vou bater na mesa. Não, eu já fora da tomada. Tá. Então, a gente gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final aqui do podcast. E a gente se vê daqui poucas horas na nossa Masterclass na quinta-feira na área VIP. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.